se possível, falar sobre o velório de um espírita, orações, orações, encomendação de alma, como deve ser realizado esse momento? Eu acho que ela quer saber o velório na visão espírita, né? Não é o velório de um espírita, é isso? Ó, se possível, falar sobre o velório de um espírita. Ela como escreveu, tinha um espírita. Se tem orações, encomendação de alma, como Tá, deve então ser esse eu vou momento? abordar, Pode falar os dois, eu, as duas situações. eu vou, eu vou falar duas situações. Bom, o velório de um espírita, ele deve se dar, certamente, na forma como o espiritismo propõe. Mas, de repente, você pode ter um espírita que a família tem uma outra visão e acaba tendo um outro procedimento. Ah, mas ele não era espírita? Sim, mas a família resolveu fazer de outra maneira. Agora, a recomendação que o espiritismo nos faz sobre a questão do velório, a gente vai encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13, onde aparece o desencarne de Dimas. E nesse desencarne de Dimas, você vai ver o que acontece no velório. As pessoas no velório falando sobre todo tipo de coisa, aí começam a contar a história da vida do Dimas, que o Dimas soube de um assassinato e nunca contou para ninguém, e a pessoa vai e conta. O Dimas sabe que uma vez o cara matou o outro e tal, ele ficou calado. Isso aí era uma boca fechada mesmo e tal. E ele está contando a história e o assassino aparece no velório e começa a querer saber quem me chamou, quem me chamou. Então, dentro dessa leitura, o que o Espiritismo propõe é que nas reuniões que são chamadas de velório, que a gente mantenha o pensamento em prece, se mantenha em oração, para facilitar o processo de desdobramento do outro. Mas nós não temos nenhum tipo de ritual de assim, olha, agora é o momento de encomendar a alma, agora é o momento de fazer tal coisa. Nós não temos esses rituais, porque o Espiritismo ele não possui essas marcas litúrgicas nas cerimônias. O que nós temos é o seguinte: pessoa desencarnou, nem sempre desprendeu do corpo, pode ainda estar vinculado. Então a gente aproveita esses momentos do chamado velório, que é o período que antecede o sepultamento, para que se faça uma oração, para que se ore, para que a pessoa consiga mais facilmente se transpor. Então a gente evita ficar contando piada, falando mal dos outros, com uma vida muito, uma conversa muito informal. A gente evite isso, mantenha um pouco mais de preservação durante o período que a gente está ali com aquela pessoa que está em processo de desligamento. Com relação ao sepultamento, também a doutrina espírita, na obra de Kardec não há nada nesse sentido, mas na obra de Emmanuel tem, no livro O Consolador, uma sugestão para que a gente evite a cremação, porque a cremação pode ser um instrumento que venha a atrapalhar algumas entidades e sugere que a gente espere 72 horas para fazer a cremação, que seria um tempo bastante razoável para que as pessoas se desprendessem. Mas isso também não é uma condição imperiosa, porque não impede que a gente faça uma cremação mesmo que o espírito não tenha se desligado, que se ele tiver méritos de ser acolhido do mundo espiritual, mesmo ele estando em cremação, os espíritos podem evitar com que ele sinta o processo da cremação. Exceção feita para os casos muito graves, em que realmente a pessoa fica enraizada no corpo pela negação absoluta da espiritualidade, por uma tentativa absurda de não aceitar a morte, aí ela enraiza no corpo. Aí pode ser que esse fenômeno de cremação venha a promover algum tipo de desconforto para o espírito. Mas, via de regra, ele já se desprendeu com esse período de tempo, ou se não, a espiritualidade cuida de preservar a pessoa nessa hora. O ideal mesmo é que a gente evitasse a cremação. Deixa sepultar, que é o mais prático, porque evita qualquer tipo de trauma nesse sentido. Mas rituais durante o fenômeno do sepultamento e do velório não há nenhum. Nem encomendar corpo, nem nada. A gente leva o corpo saindo do hospital para o local onde ele vai ser velado. As pessoas ali ficam em oração, ficam presentes, mas em pensamento de prece, durante aquelas horas que antecedem o período do sepultamento. Quando vai para o sepultamento, novas orações. Na verdade, síntese é orar pela pessoa que está desencarnando. E depois que sepulta, orações em casa, durante um bom período, a gente vai orando para que a pessoa consiga ter mais facilidade de se desprender. Mas ritual
Não há nenhum.